Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação e eu peço que você tenha aquele cuidado todo especial para acionar a opção todas e assim você não perderá nenhum dos nossos vídeos, tá certo? E você que já é inscrito, eu peço que você continue compartilhando os nossos vídeos, deixando seu comentário e seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e, consequentemente, nós alcançaremos o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Se você faz isso, o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e vai recomendar para outras pessoas, tá certo? Dito isto, vamos à mensagem de hoje. Está em Provérbios, capítulo 15, versículo de número 7, que diz assim a palavra do Senhor. As palavras bondosas nos dão vida nova, mas as palavras cruéis desanimam a gente. Eu queria ler aqui na outra versão, na versão ACF, ela é muito interessante, que diz assim, ó: a língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. É muito interessante essa outra tradução aqui, a ACF, né? Fala sobre deprime o espírito. Irmãos queridos, nós sabemos que Deus ele nos deu algo muito importante, que é o dom da palavra, né? O dom da fala. E dependendo do que nós falarmos, dependendo da forma em que nós nos dirigirmos de forma verbal a outras pessoas, nós podemos causar grandes problemas, né, a essas pessoas. Tem um exemplo que eu acho, dois exemplos que eu quero trazer aqui na Bíblia, que eu acho muito interessante. O primeiro é o exemplo de Gideão. Gideão, no capítulo 6 de Juízes, do versículo 11 em diante, a Bíblia diz que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, ou seja, o lagar onde se pisava uva. E Deus, ele é especialista em nos animar, em nos levantar, em nos colocar para cima, não é? Gideão, então, estava se escondendo dos midianitas, e o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz: varão valoroso. E a Bíblia diz que o Senhor, através do anjo, diz para Gideão: vai nesta tua força e livra Israel. Gideão disse: mas Senhor, mas eu sou tão pequeno, a minha família é a menor e eu sou o menos importante da minha família. O Senhor disse: vai nesta tua força, que você vai livrar, né, o povo de Israel. Lá no capítulo 7, a partir do versículo 9, Deus viu que Gideão ainda estava desanimado, ainda estava com medo, mesmo depois que ele recebeu, né, ali uma prova de que o Senhor estava com ele, que o Senhor ia enviar, não é, Gideão para libertar Israel dos midianitas. Ali no capítulo 7, a partir do versículo 9, Deus viu que Gideão ainda estava com medo. E o que ele fez? Ele manda então Gideão ir ao acampamento dos inimigos. E quando Gideão chega lá, ele escuta um amigo contando o sonho. E através daquele sonho que ele ouviu, ele viu que Deus estava com ele. E aí ele fica todo animado e ele chama o exército e fala assim: levantem-se, porque o Senhor Deus deu os inimigos em suas mãos. Então, nós não podemos dar ouvidos a pessoas negativas. Nós não podemos dar ouvidos a coisas ruins que as pessoas nos falam. Nós temos que dar ouvidos à voz do Senhor. Temos que dar ouvidos à palavra do Senhor. Quando Moisés morreu, Deus falou para Josué: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, né? Moisés, meu servo, é morto, mas você vai continuar o projeto. Então Deus, ele nos traz, né, na sua palavra, o próprio Jesus, lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: tem de bom ânimo, vocês vão passar, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Antes de eu trazer outro exemplo bíblico, eu quero trazer dois exemplos que eu conheço e que é muito interessante. O primeiro exemplo é de um rapaz que eu gosto muito dele, eu oro sempre por ele,
que é o Bruno Henrique. Bruno Henrique, ele é um jogador de futebol, né? E a história dele é muito interessante. Ele, para chegar a ser profissional, ele passou por 20 equipes, 20 clubes, ele passou 20 clubes no Brasil. E todos esses clubes diziam, eu acredito que existiam pessoas que desanimavam o Bruno Henrique, né? Desanimavam ele, até que ele chegou a uma equipe do estado do Goiás, e do estado do Goiás ele foi para São Paulo, e quando ele estava em São Paulo, jogando num time lá de São Paulo, chamado Santos, ele teve um problema. Bruno Henrique, ele teve um problema na visão. E eu vi uma entrevista dele, um dia desse, dizendo que as pessoas falavam para ele, Bruno Henrique vai ficar cego. Bruno Henrique não vai mais jogar, ele vai ficar cego, ele vai perder a visão. E ele falou que ele colocou aquilo ali nas mãos do Senhor, ele confiou em Deus. Inclusive ele é cristão, ele confiou em Deus e ele venceu, né? E ele, inclusive, ele joga, acho que é o único jogador brasileiro que ele tem autorização para usar um colírio, e esse colírio ele tem efeito dopante. Então, acho que ele não é selecionado para aquele exame antidoping. Eu já joguei futebol há muito tempo, e existe um exame antidoping que depois do jogo tem um atleta que ele é sorteado para fazer. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? É que nós não podemos dar ouvidos a coisas negativas. E recentemente, há uns 8 meses atrás, se não me engano, ele sofreu uma contusão. E ele falou que as pessoas diziam assim, e agora o Bruno Henrique não vai mais jogar, ele ficou aleijado, vai ficar aleijado, não vai mais jogar. Ele não vai mais jogar. E ele se recuperou, né? Ele tem se recuperado muito bem. E eu vejo nele um exemplo de alguém que acredita em Deus, alguém que coloca a sua confiança em Deus, alguém que não olha para as coisas negativas, para as coisas que as pessoas falam, e ele confia em Deus e fala assim, não, Deus na minha frente, né, tudo vai dar certo. Eu acho muito interessante, é uma pessoa que eu oro muito por ele, peço inclusive que vocês possam orar por ele, Bruno Henrique. É um rapaz, inclusive, eu achei tão bonito, uma vez ele deu uma entrevista depois de um jogo de futebol, e ele falou que a glória era para Deus. Ele falou que ele estava ali porque Deus tinha colocado ele agradecia a Deus. Ele é um profissional, irmãos. E eu acredito que o Bruno Henrique ele tem influenciado muitos jogadores ali no meio em que ele vive, né? Porque, veja bem, Deus levanta pessoas. Por exemplo, como é que eu vou chegar em um time de futebol para pregar a palavra? Primeiro que eu não vou ter nem acesso. Então Deus vai levantar pessoas lá de dentro para pregar o evangelho. E o Bruno Henrique, para mim, é um exemplo, né? E eu tenho orado por ele. E outro exemplo que eu quero trazer para você aqui é de um rapaz, né? Um rapaz que é cego, e um dia ele ouviu uma palavra muito negativa, né? Ele ouviu uma palavra muito negativa, né? De alguém que chamou ele de velho, feio, pobre e cego. E eu fico pensando, irmãos, se essas pessoas elas se entregam, né? Olha aqui Provérbios na linguagem ACF que eu li, a parte B do versículo diz que as palavras cruéis, elas deprimem o espírito. Então, ou seja, uma palavra ela tem poder para fazer uma pessoa mergulhar na depressão, fazer uma pessoa mergulhar na tristeza, fazer uma pessoa, né, ter a sua autoestima, né, derrubada lá embaixo, né? Agora, é importante nós olharmos para Deus, nós olharmos para a palavra de Deus. O outro exemplo bíblico, né, que eu quero trazer aqui, quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós conseguimos superar as adversidades, superar os problemas, superar as lutas, né? Eu mesmo já recebi muitas palavras negativas, né? Eu lembro de uma palavra que até um tempo desse eu era muito triste com ela e eu tinha uma mágoa no meu coração por conta dela, né? Quando alguém falou para mim que me usou para crescer na vida, para subir na vida, porque sabia que através de mim, né, ela conseguiria alcançar os objetivos dela. Isso me deixou muito triste. Então, quando nós olhamos para Deus, confiamos no Senhor, nós conseguimos superar
a maldade, né? E como eu disse, as palavras, elas têm um poder enorme, né? Provérbios fala sobre isso, irmãos, que a vida e a morte estão no poder da língua. Mas eu quero trazer um outro exemplo aqui, que eu preparei para nós, é o exemplo de Davi. Davi, no capítulo 16 de 1 Samuel, quando Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé, que seria Davi, Davi nem lá estava. Davi nem lá estava. Eu imagino quando Samuel mandou o recado para Jessé, olha, reúne os teus filhos, né? Jessé nem ligou, nem fez questão de chamar Davi. Davi estava lá no campo. Mas o que me chama a atenção é no capítulo 17 de 1 Samuel, quando Davi ele vai para o acampamento, ali onde os israelitas estão se preparando para o confronto contra os filisteus. E aí Eliabe, a Bíblia diz que a ira de Eliabe se acendeu contra Davi. E falou assim, o que você está fazendo aqui? Né? Começou a brigar com Davi, quem está cuidando das suas ovelhas? Eu sei muito bem o que você está querendo. Né? Ou seja, já pensou se Davi se desanima naquele momento? Já pensou se Davi se entrega àquelas palavras maldosas de Eliabe? Se Davi desiste, se ele fala assim, realmente eu não sou ninguém, realmente eu não valho nada, realmente eu não posso nada, né? Já pensou se Davi tivesse dado ouvidos às palavras cruéis, maldosas de Eliabe? Já pensou? Golias não teria sido derrotado, Israel não teria vencido a batalha e com certeza Israel teria se tornado escravo dos filisteus. Mas Davi não. Davi olhou para Deus. Davi olhou para o Senhor. Quando Davi chega perto de Saul e que se oferece para lutar contra Golias, Saul diz, não, você não pode. Você só é um rapazinho, você é um moço. Golias é um soldado experiente. Davi disse, não, meu senhor. E aí já foi Davi que animou Saul. Não, o senhor está enganado. O senhor está enganado que quando eu estou pastoreando as ovelhas do meu pai, rapaz, eu brigo com urso, eu brigo com leão. Rapaz, o senhor precisa me dar essa oportunidade, em outras palavras. O senhor precisa me dar essa oportunidade para eu vencer esse filisteu. E aí foi que Saul disse para ele, que o Senhor seja contigo. E quando Davi começa a caminhar ali para o lado de Golias, e Golias olha para Davi, amaldiçoa Davi, e olha para a aparência de Davi, né? E fala assim, eu vou te matar, vou jogar a tua carne para os animais comerem. E aí Davi vira para ele e disse, não, você vem contra mim com espada, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero deixar essa palavra para você. Não se entregue a palavras negativas. Não se deixe abater por palavras ruins, palavras cruéis, palavras maldosas. Saiba de uma coisa, confie em Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor está conosco. O Senhor está nos guiando, nos guardando, nos protegendo, nos dando força. Paulo, ele disse lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ele disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo o seguinte, não importa as calúnias, não importam as lutas, não importa, né, as acusações, não importa os problemas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem me fortalece é o Senhor. Eu estava ouvindo a pregação do pastor Zé Gomes, achei muito interessante quando ele falou que ele teve uma fase na vida dele muito difícil. Ele disse que um dia acordou com uma cidade, cartas espalhadas no comércio, nas casas, falando mal do pai dele, falando mal dele. E aí o pai dele quis ir embora e falou, não papai, não vamos embora não. Será que Deus vai estar abençoando a sua saída desse jeito? E ele disse que um rapaz chegou com o pai dele e falou assim, pastor Bené, eu nem leio essas molecagens. Eu vejo essas molecagens, eu nem leio. Pegou a carta e rasgou. Ele falou, tá vendo papai? O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Eu lembro, irmãos, de muitas situações que eu já passei nessa vida, de muitas lutas que eu já enfrentei nessa vida. E se eu tivesse me entregue, né,
a tantas coisas ruins, palavras malditas, coisas negativas, eu não estaria aqui, irmãos. Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui, tenho certeza disso. Então eu quero deixar essa palavra para você. Confie em Deus. Acredite que o Senhor está contigo, que Ele te chamou, Ele te capacita, né? E a vida com Cristo não é assim, irmãos. Não é esse mar de rosa, a gente sabe disso. Ir para o céu é uma tarefa difícil, não é fácil. Mas se você estiver com seus olhos fixos em Deus, se você estiver com o seu foco, né, na eternidade com Cristo, pode ter certeza, você vai alcançar esse que é o maior objetivo do cristão. Amém? Ore comigo, eu quero deixar essa palavra, essa mensagem ao seu coração nesta manhã. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, queremos te glorificar, Senhor, por esse momento tão precioso, por essa mensagem. Meu Pai, eu quero te apresentar cada pessoa, meu Deus, que vai assistir este vídeo, meu Pai, ou que já assistiu, ou que está assistindo. Meu Senhor, se houver alguém, Pai, desanimado, houver alguém, Pai, Senhor, abatido por palavras, por atitudes de outras pessoas, que o Senhor possa levantar essa pessoa, que o Senhor possa derramar sobre ela a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, faça por elas o que somente o Senhor pode fazer. Pai, nós te glorificamos e nós te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, peço que você não esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Peço que você também não esqueça de se inscrever em nosso canal, nos ajude, nos dê essa força. Estou me esforçando para estar trazendo conteúdo todos os dias aqui para você. E você se inscrevendo, você, né, deixando o seu comentário, o seu like, compartilhando, né, os nossos vídeos. Isso nos dá força, irmãos. Nos anima, né, nos dá um gás, né, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.